Olá, tudo bem? Meu nome é Christian Dalterman, então nós vamos agora fazer a primeira análise de um livro aqui no canal, né? No vídeo anterior eu já tinha avisado que iríamos falar sobre o livro São Paulo, Apóstolo dos Gentios, publicado pelo Alfonso Tricot, na minha biblioteca católica, né? Antes de tudo, já vou avisando que sempre começaremos com uma oração antes das análises, para nos lembrar de que nada do que fazemos aqui é para nós, mas para Deus. Nada do que eu digo aqui é para mim, para o meu próprio sucesso, mas para Deus. E nada do que vocês veem e escutam não é para vocês, mas para Deus. Vocês aprendem para servir melhor a Deus e eu também transmito para que eu também possa aprender melhor e servir melhor a Deus. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Muito bem. Então, o que podemos começar falando desse livro publicado pela minha Biblioteca Católica? Aliás, uma belíssima edição, né? Porque eles sempre montam uma capa cheia de simbologias e significados. Então, as coisas aqui fazem sempre muito sentido. Bom, primeiro falar um pouco sobre a vida do autor, né? Ele é muito desconhecido. Se você procurar na internet Afonso Tricot, você não vai achar quase nada. Então, ele foi um arcebispo de Paris, muito discreto, mas também muito inteligente. No começo da vida dele, ele se interessou muito pelas Sagradas Escrituras, então ele até chegou a fazer uma nova tradução do Novo Testamento da Bíblia, né? Escrever alguns livros, inclusive este, né? Que creio eu que é o que fez mais sucesso dos que ele escreveu. Ele também, bom, nasceu no interior da França, teve uma educação simples em Cobran, né? Em 1884. Ele também participou como capelão na Primeira Guerra Mundial, foi prisioneiro de guerra dos alemães e lá também continuou servindo como capelão. E depois, na Segunda Guerra, ele fez parte da resistência francesa, ajudando eles, né? Muitas vezes os alemães condenavam membros da resistência francesa à morte e ele tinha uma proximidade maior, né? Já que ele era arcebispo de Paris, conseguia negociar melhor com os alemães. Então ele tinha essa proximidade que fazia com que eles reduzissem, né, o rigor de algumas penas. Então só deixassem preso, né, ou exilado e não matassem, né? E se matassem, que ele conseguisse dar uma absolvição final nessas pessoas, né? Então ele teve um papel muito importante para as pessoas nesse período das guerras, né? Salvando as almas e guiando elas para que elas possam ir para Deus. E depois, agora um pouco mais sobre a escrita do livro, acho que foi muito bem escrito. O autor ele colocou referências bibliográficas ao longo do livro todo. Então, se você parar para ver, muitas páginas ele tem de onde ele tirou aquele trecho que é muito importante, né? Tem muitas discussões sobre o começo da igreja aqui nesse período em que São Paulo viveu, né? Ainda mais no período em que ele se converteu, vendo Jesus a caminho de Damasco, né? Quando ele ainda perseguia os cristãos. Então, eu acho que isso que o autor fez foi fundamental para a gente ter confiança e ver que as coisas que ele disse realmente têm um embasamento, né? Principalmente eu gostei que a minha biblioteca católica colocou aqui no final do livro um mapa das viagens de São Paulo. Isso ajuda muito porque você vai lendo e você consegue ver, né, para onde ele vai indo e se situando. E é muito legal que isso também está no livro do Hobbit, do Senhor dos Anéis, publicado pela HarperCollins, né? Dá para você ver o mapa da Terra-média. Aqui dá para você ver o mapa dos Balcãs e da Ásia Menor, para você ver onde ele foi viajando, né? Mas agora vamos falar sobre, de grosso modo, sobre o que nós podemos tirar desse livro, né? Já digo de antemão que gostei bastante da análise espiritual que a Beatriz Beck, agora a senhora Taborda, fez no canal dela sobre esse livro. Vou deixar aqui
um link na descrição do vídeo, para caso vocês queiram ver unicamente uma análise mais espiritual sobre o livro. E eu acho que ela fez uma análise muito boa, simples, o vídeo é curto, tem 7 minutos de duração, e que mesmo assim dá para você ver como se pode tirar boas ideias desse livro, mesmo sendo um pouco historiográfico, além de espiritual. Né? O canal dela é o Veritas Perpétua, mas eu vou deixar aqui embaixo para que vocês não precisem procurar, só clicar no link e vocês já caem direto no vídeo, certo? Mas qual a primeira coisa espiritual que eu vejo que nós podemos tirar de proveito de São Paulo? A primeira coisa é que São Paulo evangeliza os gentios. Então, se não fosse por São Paulo, a igreja seria diferente. Claro que a base de tudo é Cristo, mas após ele tiveram os apóstolos. E São Paulo merece esse título de apóstolo, mesmo não sendo um dos 12, porque ele fez e cumpriu muito bem esse papel no tempo dele como apóstolo. Ele fez o mesmo que Pedro fez, que Tiago fez, que todos os outros fizeram. Saíram evangelizando pelo mundo, onde eles puderam ir, né? Que o Espírito Santo os guiava, e assim como guiou São Paulo. Por isso ele merece esse título de apóstolo, chegando a conviver junto com os outros apóstolos também, inclusive com Pedro, né? Existe aquela discussão na igreja que se diz que existem dois pilares, duas colunas muito importantes dentro da igreja, que é São Paulo e São Pedro. São Paulo, muito mostrado pelo martírio da espada, e São Pedro pela cruz, foi crucificado de ponta cabeça, né? Então, São Paulo, primeiramente, foi importante por evangelizar os gentios. Ele começava sempre as suas pregações com os judeus, porque os judeus são aqueles que tinham tido o contato mais íntimo com Jesus, porque Jesus era judeu. Mas alguns judeus não aceitavam que essa fé, da crença em Jesus, fosse espalhada para mais pessoas, né? Antes no judaísmo, para você ser um judeu mesmo, né, da religião judaica, você tinha que ter sangue judeu, você tinha que ser judeu, né? Fora isso, você não poderia participar, não ser estrangeiro. E São Paulo agora diz, né, olha, somos todos irmãos em Cristo, não tem mais distinção nenhuma entre as raças, somos todos filhos em Deus. Então, ele começa a evangelizar os gentios, os pagãos, né, de outros povos e outras nações. Eu creio que a minoria que esteja vendo esse vídeo deve ser judeu, e se estiver assistindo, não só você, mas todos somos chamados a ser santos, né? Então, São Paulo teve muitos conflitos com os judaizantes, né, que eram esses judeus que não gostavam que a fé fosse espalhada. E o que nós aprendemos desse gesto com São Paulo? Buscar Cristo e levar aos outros. Muitas vezes no nosso dia a dia, nós vemos um vídeo do Padre Paulo Ricardo, do Frei Gilson, nós temos muitas formações excelentes disponíveis. Mas tudo isso não adianta nada se ficar conosco, nós também devemos levar aos outros. E não precisa ser uma cruzada explícita que você diz para o cara que trabalha com você, olha, se converte, né? Essa é a fé verdadeira. Não, você pode começar sendo um grande amigo dele. Então, primeiro ganhando intimidade, né, sendo um bom companheiro, e ao longo do tempo, conforme você ganha confidência com ele, você diz algumas coisas. Olha, você já pensou em ir na missa? Qual foi, né? Você já teve alguma experiência com Deus, ou já rezou alguma coisa? E assim vai. Então, não guardar nunca graça para nós quando ela deve ser espalhada aos outros também. Servir a Deus com obras, né? Eu estou lendo muito livros de Santo Afonso, Maria de Ligório, né? De nada adianta o homem ganhar o mundo se perder a alma, né? Perder a Deus. Então, o mais importante nesta vida é servir a Deus. E não só guardar isso conosco, mas levar aos outros também. E é isso que eu penso que podemos tirar mais desse livro de São Paulo. São Paulo evangelizou. Ele, mesmo nas suas grandes condições, e ele era conhecido pela sua sabedoria, continuava a fazer um trabalho básico, continuava tendo contato com pessoas humildes, e nós também, mesmo com toda a nossa formação, levar a palavra adiante, né? Fazer aquilo que é da vontade de Deus. O Karl Acutis, quando morreu, dizia, né, estou feliz porque eu não perdi tempo com coisas que não eram do agrado de Deus. Então, nós também não perder tempo com coisas que não são do agrado de Deus, né? Espero que vocês tenham gostado. Os vídeos sempre serão curtos assim, porque vocês tirem poucas coisas,
mas coisas que possam ser muito proveitosas ao longo da semana, tá certo? Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Santo Afonso Maria de Ligório, rogai por mim.